Pessoal, voltem, por favor. Vamos chamar aqui a Patrícia de volta. Pessoal, voltem, por favor, voltem. Chamem as pessoas que estavam aqui. Duda, Nicole, Denis, Bianca. Chamem as pessoas de volta. Já estou chamando a Paty de volta aqui, a Patrícia. Enquanto isso, eu vou comer rapidinho aqui. Padre Elton, Jéssica. Jéssica, oi, Jéssica. Marcelo tá aí também? Isso aí. Martina, K, Júnior, Denis, isso aí, vamos. Chama as pessoas. Eu vou tentar chamar a Patrícia de novo. Pera aqui, acho que não rolou. Vocês estão rindo da minha cara, né? Ai, ai. É a vida, minha gente. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Bárbara, Carmen, Paula. Muito bem, chamem mais pessoas. Ela vai responder coisas. Oi, Patrícia, consegui te chamar. Oi, rolou, deu certo. Ó, acho que quase todo mundo voltou aí. Voltando. Sabe que ontem eu tava numa live também, que agora esse negócio de live é muito bom, gente. Tem gente que tá odiando, eu tô adorando. Ontem eu tava numa live com o Shalom São Paulo. Não, pensa numa pessoa que fala, adora dar aula, né? Então, ontem eu tava Ai, numa que live máximo. com o Shalom São Paulo e ontem era sobre a formação integral, né? Também de juventude, daí falando mais dos jovens, né? Lá no Shalom São Paulo. E aí aconteceu a mesma coisa, estou eu super animada. Ela disse, ai, Paty, nós vamos ter que segurar. Segura, vamos para outra, tá tranquilo. Segura aqui rapidinho, a gente Segura que volta. a gente vai. Flávia, Pessoal, aí fala, eu vou te fala, interromper de novo, que fala, horror, fala. rapidinho. Pessoal, a pergunta, eu vi que tinha dois pontinhos antes ali. Então, assim, ó, a caixinha de perguntas tá aqui, mas eu acho que a caixinha de perguntas a gente perde quando cai a live e começa a outra. Então, a pessoa que mandou a pergunta antes manda de novo, por favorzinho, pra Patrícia não perder e poder responder, tá? Desculpa, Patrícia, vamos lá, agora vai. Imagina, vamos lá. Agora nós vamos fazer eu e tu, Flávia. Nós vamos mostrar pro povo que não é fácil, tá? Falar em pouco tempo, coisa que a gente estuda há anos. Tá bom. Mas assim, ó. Então, quando ela defende a tese da empatia, qual é ela é muito original nessa tese, tá? Muito original. Esse estudo dela, até agora, gente, é um dos estudos mais originais sobre a empatia. Por quê? Porque ela vê a empatia não só como uma ética, uma forma de agir, tá? Isso também. Mas ela vê a empatia como algo antropológico, isso é, da essência do ser humano. Quer ver uma coisa? Para eu abreviar uma tese, vamos fazer um exercício eu e tu, Flávia. A gente não se Tá. conhece, eu e a Flávia, tá, gente? Não faço ideia, não conheço, né? Hoje é a primeira vez que estou vendo a partir de um recurso tecnológico, inclusive. Mas daqui da onde eu tô, eu não sei tu, Flávia, mas eu não consigo ficar olhando pro ponto da câmera onde eu deveria estar olhando. Eu busco o teu olhar o tempo todo. Né? Eu não quero a máquina como minha interlocutora. Eu quero ela como um recurso. O que o ser humano busca é o outro, mesmo através de um recurso tecnológico. Tá? Então, essa essência do humano que quer se reconhecer e se identificar também em outro, isso é antropologia, tá bom? Isso não é agir ético. A forma com que eu vou te tratar, aí é agir ético, tá? Quer ver uma outra coisa? A Flávia é uma jovem, né? Eu já fui jovem. Eu não tenho a mesma juventude que a Flávia, né? Ela está num outro momento, numa contemporaneidade, que eu já sou uma mulher mais madura. Mas nós duas somos mulheres. Isso é, muitas coisas em comuns nós temos, sem nunca termos nos visto. E hoje nos vemos a partir de um recurso tecnológico. A Flávia, organicamente, ela tem singularidades. Ela tem um genótipo, fenótipo, vamos lá, aula de biologia, Vamos muito aprender. próprio, DNA da família, né? Tem uma historicidade da família e eu tenho a minha. Minha genética feminina ali, né? Minha genética, minha natureza,
tenho a educação que tive, tenho tudo aquilo que me compõe. Apesar de nós duas sermos mulheres, eu tenho um jeito muito próprio e muito singular de ser mulher, de manifestar o meu feminino, e a Flávia tem também um jeito muito próprio e muito singular. Isso faz com que eu e a Flávia sejamos diferentes, mas também iguais. Isso é um dado empático na antropologia. Eu sou um ser humano integral, uma pessoa, uma mulher, né? Uma estrutura feminina, integral. Isso é todo um físico, uma emoção, cheio de sentimentos, né? Um jeito sensório de olhar, um jeito, né? De olhar. Eu tenho toda uma característica muito própria minha, uma forma de manifestar as minhas emoções. E eu tenho também uma dimensão, Stein vai falar, né? Da dimensão espiritual. Então, corpo, psique e espírito, numa unidade e totalidade. Eu não sou só o corpo, eu não sou só as minhas emoções e eu não sou só a dimensão espiritual. O que é a dimensão espiritual para Stein? A dimensão espiritual, gente, é a abertura que a pessoa tem para algo além de si. Eu não sozinha, eu não me basto. Há um conhecimento que é maior que eu. Há uma pessoa que tem coisas diferentes de mim que eu quero interagir. Há um sol que eu não alcanço, mas ele ilumina, ele dá vida, ele não sei o que, entendeu? Esse olhar para fora de si, reconhecer valor. Esse movimento é da dimensão espiritual. Assim como a consciência... Lembra aquela atividade que a gente foi fazendo? Atividade, faz coisa de colégio. Né? Mas aquele movimento com o copo, com a água... Esse desdobramento, esse reflexivo, refletir o eu, refletir as coisas, refletir as necessidades, refletir os porquês, isso é da dimensão espiritual. Essa consciência, essa inteligência, mas não inteligência enquanto aquisição de conhecimento. Eu posso ter uma enciclopédia na minha cabeça e não saber o que fazer com esse conhecimento. Então, não é isso. Mas é o conhecimento que eu tenho se transformar em sabedoria, no sentido de se desdobrando em algo que tenha sentido, significado. Na questão do feminino, né, eu estava fazendo essa comparação contigo, Flávia, nós duas aqui, nós duas, eu tô isso, tá? Nós duas, nós temos essa totalidade. Tu tem a tua natureza, como antes estava falando, teu fenótipo, teu genótipo, teu sinapses aí correm de um jeito diferente da minha, né? Nós temos jeitos diferentes. Naturezas diferentes. Tu tem um conjunto de emoções que podem se assemelhar às minhas, outras não. Tu tem valores, uma dimensão espiritual aberta para valores que podem ser parecidas com a minha ou não. Aqui nós temos uma coisa em comum, eu e tu, ó, sem nunca termos nos visto, né? Tu te dedica sexta-noite a um café e razão para discutir temáticas da fé. Né? Eu sou alguém que estuda, então para mim é importante a razão humana, né? Mas articulada com a minha fé. Né? Então nós duas, querendo ou não, nós vemos significância num encontro, né? No mesmo conjunto, né? Num encontro assim da fé e razão. Tá? Isso nos empatiza, isso nos faz ser semelhantes uma à outra e muito diferentes também, né? Pelas singularidades também. E aí, gente, para Stein, então, quando a gente fala do feminino, da antropologia do feminino, isso é uma coisa importante. Há de se ter um cuidado com a padronização da mulher, tá? Stein não, em nenhum momento ela fala de uma padronização do comportamento feminino, né? Todas as mulheres têm que agir assim. Todas as mulheres, para serem isso, têm que ser assim. Não, ela fala de uma personificação, uma pessoalidade do feminino. Eu tenho o meu jeito próprio, tu tem o teu jeito próprio. Nós temos coisas em comum, né? Eu posso me alegrar com a tua alegria, eu posso me sensibilizar com aquilo que te faz bem ou mal, enfim, não sei o que, né? Mas eu não tenho como ser tu. Entendeu? E como eu não tenho como ser tu e tu não tem como ser eu, né? Nós temos muitas coisas em comum,
mas é originário em ti o teu ser feminino e é originário em mim o meu ser feminino. E a forma de relação que nós temos com esse universo, tá? Mesmo tendo coisas em comum, certo? E aí, nesse sentido, tanto a forma de se colocar, do agir no mundo, é singularizado também. Tem coisas em comum, né? Do gênero feminino, da mulher. Nós temos coisas em comum, né? A nossa saúde, tem várias coisas, né? Que são muito incomuns socialmente, né? Temos o direito à dignidade de uma profissão, segundo Edith Stein. Ela tem um texto, o Ethos das Profissões Femininas, né? Em que ela fala dessa força feminina também profissional. Ela tem textos excelentes sobre as mães, a maternidade feminina, sendo que ela não foi mãe, mas ela vê a mãe dela em mães que ela reconheceu, né? Então, assim... Colocou no lugar. Né? Assim, exato. Isso empatizar, de certa forma, assim, eu não sou mãe, mas eu vi. E eu vi valor naquilo lá. Então, há uma dignidade na maternidade. Há uma dignidade na profissão feminina. E há uma dignidade na vivência religiosa, experiência de fé. E aí, agora eu vou trazer para o lado também cristão, né? Quando ela, enfim, doutora, né? Doutora em empatia, lá, com 25 anos, a guria. Guriazinha, ela se torna professora, formadora, fala muito sobre a fenomenologia do feminino. E ela também, não só, né, da educação, de vários pontos, mas também, até de direito, gente, até sobre o Estado. Vai sair agora a publicação, é uma tradução dos textos sobre o Estado, sobre a sociedade, né? Que ela desenvolve também. E aí, ela começa a dar muitas conferências pela Europa também, né? Principalmente território alemão, com ascendência judaica. Mas ela já tinha se declarado agnóstica, né? Na adolescência, ela se declarou agnóstica. Mas ali ela já estava naquele momento que tá assim... Ela respeita a fé dos próprios colegas dela. Ela está defendendo a pessoalidade, o direito de cada um, sabe? Ela tá respeitando isso, né? Mas o que acontece? Ao olhar, né, essas pessoas, principalmente o testemunho cristão, dentro da universidade, né? Isso sempre me chama muito a atenção, porque foi a partir de cientistas que ela viu o testemunho, né? Ela começa também a mergulhar nos escritos cristãos. Ela vai conhecendo Bíblia, sabe? Isso assim, já doutoranda, né? Bíblia, doutrina, conhece filosofia medieval, né? Agostinho, Tomás de Aquino, dos Escotos, né? Vai conhecendo... Pseudo Dionísio, né, que são filósofos assim que a fé católica assim tem por força, né, e base. E aí ela vai conhecendo isso tudo, esse universo, e vai fazendo uma relação com aqueles estudos da fenomenologia do ser humano. E ela encontra nos escritos cristãos uma unidade, uma confluência com essa vida integral, corpo, psique e espírito. Ela vai começando a identificar, quer ver uma das coisas que mais chama atenção? Ela tem um livro, O Finito e Eterno, né? Ser Finito e Eterno, não está ainda traduzido em português, mas no Finito e Eterno ela fala, acho tão bonita essa parte, quando ela fala da visão de singularidade e relação, né? Do ser humano enquanto pessoalidade e relação com outros. Ela usa a imagem que Santo Agostinho traz da Trindade. Deus uno e trino é Deus, pessoa e comunhão. E aí ela faz essa relação, ela identifica, né, essa relação singularidade e relacionamento. É muito bonito, né? Ela reconhece, então, no ser humano a imagem de Deus. Só que na Bíblia, quando a gente lê a imagem de Deus, parece uma coisa que ficou no Gênesis. Ela vê, inclusive, no seu estudo científico isso. Entendeu? Ela é fantástico, assim. E da mulher, vamos falar da mulher, então. No caso da mulher, gente, ela vê na alma feminina, esse corpo-alma, esse corpo psique-espírito, vamos, assim, teria que ter muito tempo para explicar cada ponto, né? Mas vamos dizer, esse corpo-alma, né? Essa alma enquanto psique e espírito em comunhão, essa interligação, ela vê no feminino
essa biologia própria, essa natureza própria, mas ela também vê uma forma de psique muito própria. Ela vai dizer, ela chama o sentido afetivo, Gemut é o nome, né? Eu não sei pronunciar alemão muito bem, né? Mas assim, o vocábulo é este, para dizer que a mulher tem um sentido afetivo que o homem também tem, só que a mulher tem isso expandido de um jeito diferente. Ela vai dizer que é da natureza e da emoção do psique feminino a humanização dos espaços, né? A observação dos detalhes e o espírito de cuidadora, mas não no cuidado no sentido como se fosse pejorativo, não, no detalhe verificar, né, o cuidado para que as pessoas fiquem bem naquele ambiente. Ela começa a olhar a mulher enquanto força, vigor, mas também enquanto sensível, sabe? Isso é muito bonito, né? Outra coisa que é muito próprio da dimensão espiritual, né, segundo Stein, é essa abertura à arte, ao olhar contemplativo, né? E isso é muito próprio do feminino, ela vai trazer, né? Essa mulher que contempla um filho que nasce, o olhar contemplativo é diferente, né? Então tem singularidades nessa natureza, né? Nesse jeito de ser mulher, e ela vai, e é isso, assim, ela vai estudando esses detalhes do feminino. Mas isso, gente, ela não faz uma ruptura. Não esqueçam que essa mulher que já está convertida nesse momento, ela se converte ao catolicismo, ela não deixa de ser aquela jovem que ao entrar para a faculdade defendeu os direitos da mulher, ao voto, à cidadania. Stein não é uma pessoa de ruptura, ou isso ou aquilo. Ela é uma pessoa de aliança. É a coisa mais fantástica ao estudá-la e ao conhecê-la. Ela, o tempo todo, ela é alguém que faz alianças, tá? Tanto que, na homilia de canonização dela, João Paulo II fala judia cristã, não dissociou. Por quê? Agora vamos falar bem dessa parte da vida dela e da obra dela, né? Ela pede o batismo. Ela começa a verificar, tem sentido para ela o cristianismo. Tem uma cena que mexe com ela, que é de uma senhora. Ela ainda tá pensadora, estava lá caminhando pela Alemanha, assim, né? Teve um momento de intervalo, ela entrou numa igreja. E numa igreja católica. E quando ela entra nessa igreja católica, ela começa a observar toda a arquitetura, todos os detalhes daquele templo, né? E aí entra uma senhorinha com uma sacolinha, se ajoelha e começa a rezar. Ela não fala da oração, mas ela contempla a cena da mulher rezando. E chama a atenção dela, no catolicismo, exatamente isso, né? Como uma pessoa pode fazer uma oração direta a um Deus, a uma oração pessoal, porque no judaísmo as orações são mais comunitárias, as orações são mais, de um modo geral, elas são mais formais. E ela vê uma mulher muito natural, se ajoelhando, rezando, e ela ainda fala, né, na autobiografia, ela diz, era um momento do dia, não foi marcada a hora. Aquela cena para ela faz com que ela queira então o batismo, quer dizer, fortalece o batismo na Igreja Católica. Nesse momento ela já tinha a leitura do livro da Teresa d'Ávila, o livro da vida, né? Ela fez a leitura de Teresa e quando ela lê, tem uma história que é um pouco lendária, tá? Ela é mais bonita do que propriamente fato e evidência, né? Mas o fato é que quando ela lê Teresa, ela afirma, né, que ali estava a verdade que ela tanto buscava. No livro da vida de Teresa, ela reconhece em Teresa d'Ávila a mulher forte, a mulher sensível, a mulher contemplativa, a grande pedagoga. Ela se refere a Teresa como uma grande pedagoga. A mulher capaz de ensinar e formar outras com segurança, firmeza, que pensem que era bem naquele momento, né, de reforma protestante, e Teresa escrevia numa carroça pelos Carmelos da Espanha, né, com enxaqueca, sabe, ela vai conhecendo Teresa e ela olha uma mulher assim, sabe, forte mesmo, né, com uma força inata, uma força vital, força de vida, né, por um sentido que ela dá à fé dela, a religiosidade dela e a vida consagrada. Stein aqui, gente, ela vai
se essa vida contemplativa chama muito a atenção dela. E ela começa a fazer direção espiritual, daí já como batizada, e ela começa a se aproximar do Carmelo. O Carmelo, para ela, começa a fazer muito sentido. Ela era uma leiga. Ela começa a pensar na consagração aqui, tá? Ela já tá com 30 e tantinhos. Tá dando curso, tá dando aula, tá, né? Não consegue a cátedra universitária, ela queria muito ser professora universitária, ela passou por banca, tem um livro dela que foi a obra que ela escreveu para uma banca, e ela não conseguiu a cátedra. Por quê? Porque era mulher. Isso é assim, forte, né? Pra gente hoje, né? A gente fica pensando, meu Deus. Bom, quando o nazismo chega ao poder da Alemanha, né? Hitler chega ao poder da Alemanha. Os judeus, eles são escrachados. Tem vários documentários já que falam sobre isso publicamente. Há um escárnio sobre os judeus, falando charges nos jornais. Tinham toda quase que um plano de comunicação para desconfigurar o judeu como alguém cidadão, né? E ela, aqui, vinda de uma família judia, ela lembra da família dela, da mãe, de tudo aquilo que ela vive, e ela vê que não é assim. E aí ela escreve um livro fantástico, que é um livro histórico, para quem estuda história, que é o Vida de uma Família Judia, onde esse livro, gente, ela escreve principalmente aos jovens, vocês sabiam? Eu acho muito legal isso, porque ela diz que para a geração que está aí, entender que essa geração que está lá, né, está fazendo uma crueldade, violando... Ai, meu celular talvez eu tenha que botar a bateria. Mas violando os direitos humanos, tá? E aí, ela escreve, então é uma força, ela escreve ao Papa, gente, ela escreve ao Papa Pio XII, falando, né, dessa situação com os judeus. Pedindo, né, o cuidado e o zelo também. Então tem várias coisas assim que ainda com essa força dela, mesmo já cristã, olhando para o povo judeu como um povo, aquela coisa da empatia, né? Somos diferentes em muita coisa, mas somos iguais por dignidade, né? Então ela luta muito por esse direito à dignidade do povo, que também ela se reconhece como, né? Com o nazismo chegando ao poder, todos os docentes, aliás, todos os judeus em cargos públicos, todos que têm ascendência judaica, são destituídos de seus cargos, e ela é impedida de ser professora, então há um impedimento dela exercer a docência e também de ser conferencista, né? Aí ela já está com um discernimento vocacional, né, ao Carmelo. E aí chega um momento que ela decide mesmo, que ela acredita que não, a vida dela agora é a vida contemplativa e que no Carmelo ela vai poder ter uma função, né, uma dedicação também, né, e uma vida mais inteira, né. O Carmelo aceita, depois de muito tempo de discernimento, ela entra no Carmelo de Colônia, né, hoje lá tem um memorial Edith Stein. E neste Carmelo, então ela vai escrever... Primeiro ela entra com as camponesas jovenzinhas da Alemanha. Ela com 42 anos, uma intelectual. Imagina. Com as camponesas da Alemanha. E ela ingressa e ela faz o serviço da cozinha, faz os serviços de cuidado. Normal. Normal. Também né? Ela tem os escritos, ela faz a formação, ela escreve a grande obra dela no período do Carmelo, né? Que é a Alfinito Eterno, enfim. O nazismo aperta, ela é transferida para a Holanda, para um outro Carmelo, né, em Este. E na Holanda, gente, a perseguição nazista, ela não é só aos judeus, ela é também aos católicos com ascendência judaica. E ela é uma católica com ascendência judaica, né? Esta mulher, quando foi sugerido, proposto que ela de novo mudasse de Carmelo, foi sugerido que ela viesse para a América, inclusive, né, podia vir para os Estados Unidos, enfim, né, parte da família dela já tinha vindo, inclusive. Ela disse não, por que eu vou deixar de ter a mesma sorte do meu povo? Não irei, né, ficarei aqui. Ela é presa, né, em 2 de agosto de 1942, ela foi presa, foi primeiro para um campo de concentração menor, daí
ela é, então, encaminhada junto com a irmã. Tem uma irmã que o Carmelo está acolhendo, né? A irmã dela, a Rosa. E aí ela é encaminhada para Auschwitz, né? Auschwitz-Birkenau. O último escrito de Stein foi encontrado num bilhetinho, assim, né? Indo para Auschwitz com o meu povo. Né? Ela está no trem, ela reconheceu uma paisagem de uma cidade quando parou na parada, não sei como é que chama, né? Mas parou lá, e aí ela reconheceu pela janela que era um lugar conhecido, ela joga o bilhetinho, né? Indo para Auschwitz, em direção, né? Junto com o meu povo, em direção a Auschwitz. Bom, ela chega em Auschwitz, né, em Birkenau, né, Auschwitz, os campos de concentração, o Birkenau, o maior dos campos ali. Em Auschwitz, ela chega com o hábito carmelita, né, então, daí põe a roupa de prisioneira, toda aquela coisa, né. Chama a atenção dela o cuidado com as crianças, ela fica com as mulheres, com as crianças, então ela tá vendo o que está acontecendo, então dá um cuidado maior com as crianças ali, um amparo para aquelas mães, até que ela mesma e a irmã são conduzidas às câmeras de gás, né, onde ela morre, né, ela morreu em 42, só em 50 é que saiu o anúncio oficial do governo sobre a morte de vários, né, que foram mortos em Auschwitz, inclusive Edith Stein, tem o número de prisioneira dela, tudo direitinho, né? Eu não falei antes, assim, mas enquanto ela estava no Carmelo, ela escreve muito sobre o feminino, daí colocando o feminino de Deus num rosto, que é Maria, né? Aquela mulher que se encanta com todas essas mulheres, né, que eu falei antes, ela vê em Maria a força, a espiritualidade, a força da encarnação do Verbo. Foi através de Maria que o Verbo se encarnou, que Deus se encarnou. Para ela isso tem um sentido muito grande. Ela reconhece em Maria o povo, a hebreia, né? Então ela vê em Maria, ela se reconhece, né? Com sangue hebreu também, né? Aquela que gerou o Cristo. Tanto que Edith Stein, ela vai falar, né, a configuração da pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, e também do feminino a essa mãe, e também, ela vê em Maria Virgem Mãe, isso é, modelo para leiga e modelo para consagrada, né, sabe? Então, Maria, para ela, tem a força do feminino integral, né? Essa mulher em pé, essa mulher que também foi aquela que, enfim, né, passou por tantas coisas junto com o seu filho, né, e com os discípulos, enfim. Então ela coloca a Maria como paradigma de toda mulher, olha só, né, na sua etapa de antropologia teológica, daí a gente vai falar, né, dessa mulher inteira, sensível, forte, inclusive a confiante na ressurreição, né, e aquela que estimula a igreja nascente. A animadora da igreja nascente. Eu acho isso lindíssimo, lindíssimo. Porque o filho já tinha morrido, né? E a animadora da igreja nascente. Ela tem textos, inclusive os textos espirituais, também marianos. Tem um texto, gente, o Mistério de Natal. Se vocês puderem, isso já tem, tá? Na internet. Uma tradução, uma livre tradução em português, o Mistério de Natal, onde ela vai falar da Sagrada Família, da encarnação do Verbo e do papel de Maria. É lindíssimo. Queridos, depois que Stein morre, a obra dela ainda vai sendo publicada e descoberta. Ainda estão descobrindo escritos steinianos, para vocês terem uma ideia. Ela não tinha WhatsApp na época, mas essa mulher, entre trocas de carta, tem centenas, assim, centenas. Ela se correspondia muito, era uma pessoa muito conversável, né? Eu acho muito bonito isso, né? Bom, depois falei para vocês, né? De um modo geral, João Paulo II, muito dos escritos do feminino de Stein, João Paulo II aproveita, né, na Mulheres Dignitatem, dialoga com, né? Também na carta de João Paulo II às mulheres.
busquem o texto de canonização de Edith Stein, vocês vão ver como é lindo. A força que ele fala. Mártir por amor, ela diz, né? E ele reconhece em Edith Stein o dom de si, a mulher enquanto dom, né? Não como a possuidora de dons, mas dom. O dom que leva sensibilidade, que leva sabedoria, que leva um conhecimento de um jeito muito único, muito próprio, né? Muito característico, muito pessoalizado, mas muito preocupado com a comunidade, com o vínculo de pertença, muito empática nesse sentido, né? Essa mulher, então, santa, mártir da igreja, pela oferta da sua vida, né? Por amor a Deus e ao povo, está aí hoje. Bento XVI, quando foi a Auschwitz, fez uma oração diante do... Tem também esse texto, Bento XVI em Auschwitz, tá? Se eu não me engano é em 2006 que ele foi. Tem lá a oração que ele faz diante da plaquinha, não é nem lápide, né? Uma plaquinha com o nome de Edith Stein. E também agora o Papa Francisco, na Gaudete Exsultate, no ponto 8, cita um texto de Edith Stein. Olha que lindo esse texto. Na noite mais escura, nos tempos mais sombrios, surgem pessoas como faróis e luzeiros a nos apontar os caminhos nesses tempos obscuros. Né? Esse é um texto steiniano. E ele cita, falando das pessoas, dos santos, mas não só os santos de altar, nós que vivemos aqui estamos buscando um caminho, né, de uma vida com maior intimidade, com uma vida de maior força, neste vigor, né, que é um catolicismo dialogal, que é bem Papa Francisco isso, né, um catolicismo dialogal, inclusivo, assim, no sentido de reconhecer a dignidade das pessoas, em primeiro lugar. Temos diferenças, temos muitas diferenças religiosas, várias coisas, mas nós temos algo que nos une, que é a nossa dignidade, a vida como valor maior, a vida feminina, a vida masculina, a vida das crianças, a vida dos jovens, enfim, né? E isso é muito steiniano, né? Ai, por aí tá, vamos ver perguntas. Eu vou botar o meu celular a carregar. Tá. Gente, eu acho que a gente está tendo uma baita de uma aula diferenciada, assim. Estou lisonjeada, estamos todos lisonjeados de ter aqui no café hoje, Patrícia. Tá impressionante, assim. Conhecimento, a gente, né? Muitos de nós gostamos da Edith Stein, dos seus escritos, alguns leram poucos, alguns leram muito, mas ouvir, assim, a história, né, da vida dela, do jeito como tu tá trazendo, com todo esse viés diferente, assim, talvez a gente não tinha olhado sobre esse aspecto, né, de tudo que foi gerando nela, de todas as experiências de vida, enfim, de vida, de morte, de dia a dia, de estudo, de paradigmas que ela mesma foi quebrando. Está sendo impressionante, assim. Então, o pessoal não tá com pressa para acabar, viu? Então, assim, vamos fazer algumas perguntas, mas tu vai continuando aí com a gente, tá? Eu precisei tirar o meu fone. Vocês me escutam ainda bem? Acho que o pessoal escuta. Talvez tenha algum pouquinho de eco, mas como é que tá aí, pessoal? Mas é por causa disso, assim, eu precisei para carregar. Não... Lives. É o mesmo. Tá, estamos escutando. Tá, sim. Deixa eu achar aqui. Olha só, uma pergunta aí mais prática, né, da Bianca. Então, se existe algum lugar onde a gente possa buscar mais pesquisadores steinianos, né? Algum canal de YouTube, alguma coisa que tu possa nos dar aí de referência, daqui a pouco até mandar ali para nós, para a gente poder fazer um post específico, né, também. Assim, sim. Vou indicar um site do qual eu faço parte também, da equipe de produção, né, que é edithstein.com.br. Lá, gente, edithstein.com.br, o que a gente tenta fazer? Um repositório, tá? De cursos, eventos, pesquisadores, pesquisas, né? Nessa área acadêmica, mas também vinculada com experiência de fé, tá bem? Então, lá vocês vão ver, assim, tem vários vídeos, né, de vários pensadores, vários ícones, né, referenciais mesmo do estudo steiniano, né? Tem uma mesa redonda que é sobre
a Mulher, Natureza e a Graça, que é eu e a Maria Cecília Isato Parisi. A Cecília fala da etapa filosófica e eu falo da etapa teológica. Tá lá, gravadinha, tá? Lá por São Paulo. Foi esse ano ainda, que aconteceu antes da pandemia. Foi uma semana antes da pandemia. Nós estávamos lá fazendo um evento, né, para comemorar o Dia Internacional das Mulheres, e fomos convidadas pela PUC de São Paulo daí para ir falar sobre a fenomenologia do feminino em Edith Stein, né? Então tá lá. Esse site é uma boa referência. Não é porque eu sou que eu sou uma das corresponsáveis, mas porque de fato assim ele tem agregado muito. Sugiro a vocês também Shalom São Paulo no IGTV. Está com a sequência, um projeto desenvolvido que chama Força e Atualidade em Edith Stein. São 26 vídeos com diferentes pensadores, é o rosto steiniano do Brasil que a gente chama, né? Com 26 pensadores, pesquisadores em Edith Stein, nas mais diversas áreas. Vocês vão ter educação. Ontem eu estava lá com a educação, né? Tem outros assim, vocês vão ver filosofia, vocês vão ver psicologia, vocês vão ver teologia, vários pensadores fazendo essas trocas, tá? Então, olha, de fato, assim, tem sido o que a gente notou, essa sequência de lives, assim, né? Começaram em abril, foi no finalzinho de abril. E foi uma ideia espontânea da Magna, né, que é a responsável. E foi uma ideia muito espontânea, ela me ligou, assim, né? E disse, Patrícia, o que tu acha? E tal, eu disse, eu acho tribom, vamos começar. E aí ela começou e deu super certo, mostrou esse rosto, sabe? Esse rosto de quem pesquisa. Às vezes a gente acha a pesquisa acadêmica, né? Tu olha assim, pega um currículo de alguém, começa doutor isso, mestre nisso, pós-graduado nisso, pós-graduado naquilo outro. O meu próprio currículo assusta, as pessoas se assustam, acham que nem chega perto. Mas não, na verdade o que a gente está mostrando é que tem um jeito de fazer ciência empático também. É isso que a comunidade de pesquisa steiniana tem mostrado, né? Nós somos uma comunidade, a gente se chama assim, inclusive, né? Uma comunidade de pesquisa, onde a gente troca materiais, onde a gente cria junto. Como eu falei, para fazer essa live, hoje eu estudei um material que nós fizemos juntas, construímos juntos, né? A gente se enriquece assim, sabe? Com certeza. Então, e nem todos são cristãos, quero dizer para vocês. Nem todos são católicos, nem todos são cristãos. Mas o que nos identifica e nos empatiza? O sentido que a gente dá à vida e à dignidade do ser humano nas suas relações, né? Somos pessoas que querendo ou não, tem essa busca, assim, por algo mais humano, mesmo, né? Dentro da ciência, uma ciência com alma, a gente diz. Uma ciência com alma. Ali, ó, o Duda tá fazendo uma pergunta, ou a Duda. Não entendi muito bem a relação. A Duda. A Duda. A relação de Stein com sufragista. Sufragista é que às vezes a gente pega uma palavra e estereotipa, né? De um modo geral, quando a gente ouve falar em sufragista, parece que a gente fala só de um como é que eu posso dizer? Como se fosse a mulher contra o homem, né? Uns movimentos assim. Não é um movimento que Stein faz. Stein, sim, é uma mulher que... O que é a sufragista? É a mulher que defende a inserção social e cidadã, inclusive com voto, tá? E isso Stein foi. Não tem como negar. Ela fez esse movimento e foi um movimento muito importante para a história dela e também para a nossa. Ela faz parte desse primeiro... Em alguns escritos, gente, até alguns vão chamar ela de feminista católica por esse primeiro movimento que ela participou, e foi um movimento importante de dignificação da mulher. O que ela não... Vamos dizer assim, o que ela faz... Qual é o pensamento dela que é diferente? Em Edith Stein, não há uma oposição entre homem e mulher. Os homens não são menores e nem maiores do que a mulher. A mulher não é menor nem maior do que o homem. Nós somos diferentes, com igual dignidade. Essa é a luta dela, a igual dignidade. Diferentes funções, diferentes formas, diferentes meios de agir, mas temos igual dignidade. Isso é muito voitiliano também, né? Isso é muito do Papa João Paulo II. Quem leu já as catequeses da teologia do corpo vai reconhecer isso, né? Igual dignidade.
Tanto que ela pega a passagem de Gênesis, que João Paulo II também usa, né? Quando essa estrutura dual, né, que ela vai chamar. Se Stein pode parecer feminista, olha, ela para alguns autores, chamam ela de feminista cristã. Qual é a questão, gente? Cuidem sempre o estereótipo, né? Porque a gente ouve falar assim, ela é isso, é toda do mal, é toda do bem. Não, ela tem uma forma própria de fazer a sua defesa do feminino. Tem um texto que tem PDF aí também pela internet da vida, que é a questão do feminino bem colocada, né? É do Clodovis Boff, né? Que ele fala a questão da mulher bem colocada. E ele cita Edith Stein como alguém que faz um equilíbrio. Porque, gente, lutar pela dignidade do feminino foi fundamental para que eu e a Flávia hoje, e muitas de nós, mulheres, tivéssemos o direito de ter uma profissão, o direito de poder ficar em casa e cuidar dos seus filhos, poder fazer a escolha da sua vida nesse sentido de inserção, de academia. Não havia isso, né? Então, nesse sentido, ela tem uma luta pelos direitos da mulher muito importante, tá? Mas essa luta não é cingida do masculino. Não quer dizer que, então, temos que enfrentar, temos que não sei o que. É um tipo de enfrentamento diferente. Ela é de dignificação, não é de um confronto, um embate, tá? Mas de dignificação. E outra coisa, mesmo se a gente for ver o Papa mesmo, João Paulo II, também João Paulo II, mas o Francisco, ele fez um vídeo agora, o vídeo de outubro, é sobre o direito das mulheres da inserção, não só como mão de obra, digamos assim, na igreja, né, como catequistas, como aquelas que operam muito das estruturas da fé, mas também aquelas que podem pensar, ajudar a pensar as estruturas da fé, né, trazer para o penso, né, para o mens, né, para uma consciência também, né, o feminino como uma consciência também, e isso é muito próprio de Edith Stein, tá? Entendam bem, isso é bem importante entender. O fato dela defender o direito da mulher não diz que, então, nós temos que ser contra o homem. De forma alguma. Temos igual dignidade com diferentes funções, diferentes formas, né? Tá? É mais nesse sentido. Tá bem? Tá. Essa polarização para Edith Stein, tá? Que a gente vê por aí, né, nos discursos. Gostaria que falasse da linha tênue entre o feminino e o feminismo. Olha, assim, eu não sou uma grande estudiosa do feminismo, tá? Eu não foi assim, não me dediquei na história do feminismo, tá? Então, o que eu sei é muito mais do que eu escuto, né? Se a gente for ver a primeira geração de mulheres, elas lutavam por direitos importantes mesmo, né? Essa primeira geração, digamos assim, eu escutei isso de Dom Antônio Augusto Conte, que é do Rio de Janeiro, e ele é médico, né? E ele fala, eu lembro muito de um simpósio que eu fui, que ele dizia muito isso. Esse direito, esse movimento inicial foi muito importante para as mulheres, né? Para tudo isso, para as mulheres mães. Lembra que eu falei antes do que ela ouvia em casa das doenças, do que as mulheres possuíam, às vezes, que não eram delas, né? Que recebiam do externo. Então, assim, das mulheres, desse cuidado com o feminino, esse primeiro movimento foi muito importante. O que derivou quando entra numa luta polarizada, de eu querer subjugar o masculino porque eu me sinto subjugada como feminina, isso não é de Stein. Então, nesse sentido, se tu me pergunta ali, ela é uma feminista ou ela é alguém que defende o feminino? Eu vejo ela em defesa de um feminino, uma questão do feminino bem colocada. É isso aí, sabe? Eu não entro em rótulos, eu não gosto de ismos, de um modo geral, nenhum dos ismos assim eu gosto muito, né? Porque os ismos, eles fazem isso, eles polarizam, né? É uma pessoa de equilíbrio, de harmonização. Eles rotulam, né? Que mais, gente? Que mais, gente? Façam mais perguntas aí para Patrícia, que ela tem muito conteúdo ainda aí para nos falar. Deixa eu ver aqui.
E o que mais? Tá. Tá mais baixinho, mas Acho que estamos... toda. Então. Deixa eu ver. Perfeito, obrigado. Que bom. Né? Tem muitos estudos que valem a pena, assim. Né? Acho que nos comentários a gente não tem nenhuma pergunta. Deixa eu ver. Ó, a pressa da Patrícia para terminar por mim pode ficar a noite toda aí falando. Claro, né? Nossa, foi uma baita de uma aula. Eu tenho uma coisa, tem uma coisa que eu não falei, então vamos falar sobre isso. Que é a autenticidade de cada um de nós. Edith Stein, quando fala da mulher, não só da mulher, ela fala do homem, da mulher também, né? De todo ser humano, de buscar a sua nota própria, o seu jeito próprio de ser. Né? Não é o. Eu vou usar uma expressão do Papa Francisco quando ele fala, né? Todos nascemos originais, não sejamos fotocópias. Isso é impressionante como é steiniano, porque ela diz muito isso. A autenticidade, o tornar-se si mesmo, o meu jeito, cada um de nós tem a sua autenticidade, sua forma de contribuir com o mundo, com a igreja, com a sua família, né? Mas do nosso jeito, a gente não precisa ficar buscando no externo só o nosso jeito de ser, não. É desde dentro, é olhar, esse olhar contemplativo, um pouco que ela vê em Teresa d'Ávila, né? Teresa d'Ávila tem o caminho de autoconhecimento e esse caminho de o castelo interior. E isso Edith Stein se debruça sobre esse texto, né? Como conhecer cada um de nós, conhecer as suas potencialidades, o seu jeito, a sua natureza. Mas não é só conhecer. O autoconhecimento por si só ele não é suficiente. Para Stein é preciso uma autoconsciência. Quem eu sou? Quem eu não sou? E o que eu sou chamado a ser? Então tem uma forma processual de se enxergar diante da vida, né? Isso é muito legal, gente. Hoje eu não tô legal, mas amanhã eu posso estar legal. Hoje eu tô legal, amanhã eu posso ter uma queda. A gente se enxergar essa autenticidade de vida, né? É um olhar, querendo ou não, muito mais harmônico mesmo, né? Para quem é músico, aquela partitura que é escrita que às vezes tem dissonâncias, que às vezes tem pausa, que às vezes está mais ritmado, né? Essa harmonia de vida, assim, é muito steiniana. Vamos ver, Bianca. Bianca, existem vários escritos dela sem tradução. Existe, Bianca, deixa eu te dizer uma coisa, tá? Tem algum motivo para isso? Bianca, pensa que esta pensadora, até pela morte em Auschwitz, tudo, como eu fui falando, assim, os escritos dela, gente, alguns estavam espalhados e alguns escondidos, inclusive porque ela preservou também, né, os escritos. E aí, eles foram sendo descobertos, eles foram sendo catalogados. O arquivo Edith Stein, que tem em Colônia, é uma catalogação, tem tudo catalogadinho, bem direitinho lá pelas irmãs, né, que cuidam. Mas fato é que ainda se descobre algumas coisas dela, tá? De um modo geral, a obra de Edith Stein tem a tradução, além da alemã, né? A tradução italiana, né? Da obra completa. Tem a obra semi-completa, quase completa, em espanhol, tá? Que é feito pelo professor Javier, da Universidade de la Mística, que vocês podem acessar, CITES, né? Universidade de la Mística. Tem vários vídeos, cursos lá que eles dão, tá? Sobre Edith Stein. Inclusive tem eu estava lendo os escritos da mulher, eu leio em espanhol eles, né? Aqui tem, esse aqui são 20 temas em Edith Stein, e um deles é do feminino, né? É uma síntese. Eles têm muitos materiais lá, tá? Aqui no Brasil, tá? No Brasil, agora estão chegando mais as traduções diretas de Edith Stein, não é tradução da tradução. Isso é importante para quem pesquisa, gente. Para nós, a gente tem um rigor técnico maior, a gente não curte muito tradução da tradução, tá? A gente gosta de tradução da fonte. Então, no Brasil, está chegando, sim, muitos escritos agora com a equipe lá de São Paulo, né? Não só de São Paulo, mas coordenada pelo professor Juvenal Savian Filho, que está saindo aqui, ó, O Vida de uma Família, saiu os escritos, uma comparação dela com Tomás de Aquino, né? A filosofia em Tomás de Aquino e Russell, e ela faz um diálogo entre esses dois pensadores, vai sair agora os do Estado. Da mulher tem uma
tem a obra que compila os escritos da mulher, as várias conferências sobre o feminino, que é, se eu não me engano, é Natureza e Graça mesmo, que é da irmã Jacinta Aparecida Turolo, é da Edusc. Ainda se encontra, eu acho que tem em PDF também, mas na internet, mas ainda se encontra em alguns sebos. Para nós, aí falando de quem pesquisa, para quem pesquisa, essa obra lá da irmã Jacinta, ela é direto traduzida do alemão, né? Então, assim, a irmã Jacinta fez um trabalho assim, muito bonito nessa obra, né? Ela não é uma tradução da tradução. Ainda é o escrito, talvez, em língua portuguesa, assim, que para pesquisa é o mais recomendado, Mais tá? rico, assim. Uhum. Por causa dessa questão do ser direto, né? Não é uma tradução da tradução, né? Porque, querendo ou não, a língua, né? Quando eu leio o espanhol, por exemplo, eu sei que tem uma coisa da cultura da língua. Então, eu tenho que ir no termo germânico, ver o que no termo germânico tá dizendo. Não é fácil, não, mas estudar Stein não é muito fácil, tá? Mas é bom, façam. Tenho que ir no termo germânico. Aprende. Ver... Não, a gente vira poliglota. Aí, pelo termo germânico, eu consigo ver. E como a gente vai tendo, né? Também consciência da obra dela, a gente vai vendo aí, não, então é isso, vai fazendo um mapeamento. Aqui, eu tenho um livro em inglês. Sim, em inglês tem também, né? Os Escritos da Mulher. Verdade, tá? Esses são... então, agora está chegando, assim, mais traduções. O ano que vem vai sair o Finito e Eterno. Nós já temos essa notícia, né, na comunidade de pesquisa. Para nós, assim, é um livro muito esperado, porque o Finito e Eterno é considerada a maior obra-prima dela. É lindo. Gente, é uma poesia. Sabe? É uma poesia ler. Ela vem, vocês pensem que ela dialoga desde a biologia até a cruz de Cristo. Sabe? No Finito e Eterno. É um livro fantástico. Em português, nós temos também o Ciência da Cruz traduzido, né? Que é talvez o livro mais conhecido dela no Brasil. Só que olha só qual é a questão do Ciência da Cruz. Ciência da Cruz é um livro que é muito interessante, porque cada um tem uma história, tá? Ciência da Cruz, gente, é um livro que ela não conseguiu completar, ela foi presa justamente quando ela estava escrevendo. Então tem uma parte que falta. E o Ciência da Cruz foi uma encomenda do Carmelo para ela. Por quê? Porque estavam nos 400 anos de João da Cruz. E aí pediram para ela analisar a obra de João da Cruz e fazer um escrito a partir da obra. Então, Ciência da Cruz tem um subtítulo: Ensaios sobre a obra, enfim, de João da Cruz. E ela se debruça sobre, principalmente, o Subida ao Monte Carmelo de João da Cruz, né? Imagina um santo lendo o outro. É coisa linda. Tá? É uma coisa, uma riqueza. É bonito te ver falando, assim, apaixonada, completamente apaixonada, assim, por ela, pelos escritos, pelo conhecimento, por tudo que ela, né, deixou aí de informação, de texto, de legado. É muito bonito te ver falando sobre esse assunto, sim, de verdade. Obrigada, Flávia. E sabe que essa não é uma característica só minha, né? A gente se identifica aqueles que estudam Stein e que fazem comunidade, porque é isso que a gente diz, não é um estudo singularizado, intelectualizado, é um estudo que a gente não tem um projeto de pesquisa. A gente sempre diz isso, assim, né? Vocês vão ver vários pensadores steinianos falando, né? A gente não tem só um projeto de pesquisa, a gente tem um projeto de vida. Eu digo assim, Senhor, que me conserve muitos anos, porque eu tenho tanto ainda para desenvolver. Tem tudo para aprender, para estudar. Se torna algo assim que alimenta a alma, não alimenta só o intelecto, sabe? Alimenta a alma. Olha só. É linda, é linda de ver, de verdade. Sim. Que bom. Ó, entrou mais uma perguntinha aí. Boa! Bruna, se Edith Stein reflete sobre a antropologia do homem e também do masculino. Sim, assim, Bruna, ela se debruça mais sobre a antropologia do ser humano e, singularmente, ela se debruça mais sobre a antropologia do feminino. Mas ela também, ao comentar a mulher, ela comenta o homem, tá bem?
né? Ela também vai falar sobre o masculino. Vai sair um livro, gente, nós concluímos esse, eu tenho um capítulo nele, que é justamente sobre a antropologia do feminino e do masculino em Edith Stein. Ele tá para ser lançado, se ele não sair no final desse ano, ele deve sair no primeiro semestre do ano que vem. Eu tenho um capítulo que é sobre o feminino em Stein, tem vários pensadores que tem. Tá para sair, eu divulgo. Quem é meu amigo nas redes aí sabe que eu divulgo tudo. Tá? Porque daí pode ser que ali tenham pistas maiores, mas com certeza, assim, o masculino, ela valoriza muito. Como eu falei para vocês, gente, ela não faz cisão, ruptura, somos melhores uns que os outros, somos isso, ela não faz, tá? Isso não. Ah, deu uma trancadinha, né? Deu, mas acho que vai Mas tá voltar. Peraí que voltou sem áudio, peraí. Agora foi. Vamos ver se vai voltar os dois Oi? juntos. Peraí. Voltou. Pessoal, como é que tá aí pra vocês? Pra mim tá trancado ainda. Vamos ver. Eu Fala voltei. alguma coisa aí, Patrícia. Vamos ver. Ah, agora voltou. Isso aí. Voltou. Vamos lá. Então, como não tem oposição, quando ela faz a leitura do ser humano, ela também vai falar sobre isso. Tem algumas coisas que ela fala, assim, sobre o masculino, mas como eu disse, né, de um modo geral, ela se debruçou mais sobre o feminino, tá? Como podemos pensar a liberdade e perfeita essa pergunta, a Denise, né? A liberdade à luz do pensamento de Edith Stein. Liberdade para Edith Stein é algo essencial no ser humano. A liberdade de tu pensar sobre, não é só, pensem, gente, que liberdade não é algo só do comportamento, né? A liberdade comportamental, a liberdade, eu posso estar presa, ó, o que foi morto aliás, o que foi preso em Auschwitz também, não é? O Maximiliano, Santo Maximiliano Kolbe. Kolbe. Uhum. Esteve preso, mas livre, né? Livre no seu pensamento, livre na sua adesão, na sua forma de viver a fé. Cardeal Vantuan também é outro, né? Então, a liberdade para Edith Stein é algo sagrado, que faz parte, isso eu não falei, para Edith Stein, toda pessoa tem o que ela chama de a alma da alma. Então, na sua alma tem um núcleo de interioridade. Esse núcleo de interioridade é onde está a nossa originalidade, a nossa potência ao bem, ela fala. Podemos não ser bons em comportamento, mas potência ao bem há na existência humana, segundo Edith Stein, né? E a potência ao bem, né? Nem todos nascemos para o bem, nem todos fazem o bem, né? Tá. Mas então a liberdade, Denise, está justamente nesse núcleo, tá? Essa originalidade do ser é uma liberdade ontológica que ela vai falar, né? Isso é da nossa profundidade, que mesmo estando aprisionados, o nosso pensamento não consegue ser aprisionado. Alguém já aprisionou o pensamento de vocês? Porque faz parte dessa dimensão do espírito que se desdobra sobre si mesmo. Tá bom? Uma autorreflexão, uma autopercepção. Então, é fundamental a liberdade para Stein. Se pegar as obras steinianas, assim, da ontologia, vão falar da liberdade, tá? Como um valor máximo, assim, muito importante, junto com a consciência. Mas a liberdade, assim como o Frankl, para quem estuda Frankl, a liberdade para Stein é ligada à responsabilidade, tá? Então, não é fazer tudo o que se quer, né? Mas ela usa uma expressão que é de Kant, ou ela se inspira em Kant para falar, né? Posso porque devo, né? Então a liberdade também tem uma questão de eu devo também pensar no outro, eu devo também pensar o melhor. Então não é uma liberdade free, total, sem consequência. Não é uma liberdade que busca aquela empatia que antes eu falava, né? A dignidade de mim mesma, a dignidade do outro, a relação comunitária, né, como vínculo humano, tá? A Annelise, é isso? A Annelise, ela fez um comentário, disse, ó, mais uma que tá ficando fã de Edith Stein. Tá. Ai, legal. Qual será o Qual santo? será o santo de devoção? Vamos lá.
Pois então, santos de devoção. Que interessante, né? Uma judia, filósofa, daqui a pouco ela tem santos de devoção. Ela faz direção, ela frequenta a abadia dos beneditinos e ela tem um encantamento por São Bento. Teresa, quem é o santo de devoção? A santa? A Teresa d'Ávila. Benedita, esse é o nome dela, né? Como carmelita, Teresa Benedita da Cruz. Então, Teresa, Santa Teresa d'Ávila, né? Para ela, sim, essa mulher é, né, a madre, a pedagoga. Benedita, São Bento, é uma homenagem que ela faz aos beneditinos. E da Cruz, João da Cruz. Tem muitas pessoas que Completa, né? conviveram com Edith, falam que, inclusive, a personalidade dela Patrícia, vai cair. vai